Beleza? Esse é o canal Super Comics. Hoje eu trago um mini documentário falando sobre os Bárbaros de Robert E. Howard. Esse escritor é o criador do Conan, da Belit, do Kull, entre muitos outros personagens. Quem foi Robert E. Howard? Ele nasceu em 22 de janeiro de 1906, na cidade de Pistol, no estado do Texas. Seus antepassados possuíam plantações no sul dos Estados Unidos e lutaram pela Confederação na Guerra Civil Americana. Ele passou a maior parte de sua vida em cidades texanas. Robert começou a escrever histórias aos 9 anos de idade. Aos 15 anos publicou sua primeira história e conseguiu vender a sua primeira história aos 18 anos. Muitos dos seus personagens foram criados durante sua infância e desenvolvidos em sua adolescência, como Bran McMorn, que ele criou aos 13 anos. Apesar de ter morrido aos 30 anos, ele criou alguns dos mais icônicos personagens de espada e feitiçaria da literatura moderna e ajudou também a criar esse gênero. Alguns desses personagens são Belit, Conan, Kull, Solomon Kane, Red Sonja e Thulsa Doom, entre outros. Conan, o Bárbaro. Conan foi um lutador andarilho, mercenário, ladrão, eventualmente rei, que viajou por terras antigas na era iboriana, vivendo por suas conquistas e por sua superioridade física. Acredita-se que a tribo de Conan, os Cimérios, migraram de Atlântida em algum momento antes da destruição da cidade. Especula-se que Conan poderia ser herdeiro do próprio rei Kull, apesar disso nunca ter sido confirmado. Mesmo que isso seja verdade, os dois são separados por milhares de anos e Conan nem sabe dessa ligação. Conan nasceu durante uma carnificina de um campo de batalha nas colinas ocidentais da Ciméria, onde sua tribo estava envolvida em uma discussão com uma tribo rival, chamada Vanir. O pai de Conan, Conaldar, e os outros membros da tribo fizeram um círculo ao redor de Fiala, a mãe do Conan, enquanto ela dava à luz ao Conan. O fato de ele ter nascido num campo de batalha entre os Cimérios seria uma profecia que dizia que Conan cresceria como um grande guerreiro. Conan começou a trabalhar como ferreiro com seu pai, muito jovem, e trabalhar na forja desenvolveu sua força. Ele também aprendeu muito sobre armas, trabalhando na venda de espadas e ouvindo os homens falarem. Antes dos 7 anos de idade, ele aleijou Donal, um valentão de sua tribo, que era muito mais velho e maior do que ele. Com 8 anos, ele empunhava um machado tão bem que trazia lenha para sua tribo e ele também treinava com longas espadas, lanças e adagas. Ele foi oficialmente aceito como homem na sua tribo quando ele resgatou o chefe da tribo de uma faminta alcateia de lobos, matando um dos lobos com as próprias mãos e dentes. Durante a adolescência, Conan foi severamente ferido por um grande felino. Enquanto ele se recuperava, ele foi atingido por uma forte febre. Em seu precário estado mental e físico, ele embarcou em uma jornada ao campo de batalha proibido chamado Brytas Vale. De início, ele encontrou o sobrenatural pela primeira vez, na forma de guerreiros fantasmas, embora isso possa ter sido causado por alucinações devido à febre. Depois, ele foi atacado por um louco degenerado e Conan o matou, sendo essa a primeira vida humana que ele tomou. Nessa época, Conan também começou a ser mulherengo e ele se encontrava regularmente com Kaula, uma garota de sua tribo que era namorada de Donal. Também se encontrava com Ariane, a filha de Alcebíades, um mago que vivia em exílio. Conan também é conhecido por ter salvo a vila inteira numa ocasião em que ele quebrou o pescoço de um búfalo. Contudo, nesse ponto de sua vida, Conan era um solitário e costumava trazer problemas para sua tribo, mais notavelmente atacando o mago Alcebíades. Quando a tribo descobriu sobre Ariane e ela foi levada por um espião aquiloniano, Alcebíades jurou revelar os ricos recursos da Ciméria, o que levou à Batalha de Venarium.
Muitos membros da tribo culparam Conan por isso, e na briga, em consequência, ele socou seu oponente no rosto, matando-o. Essas experiências, associadas com longas horas ouvindo seu avô, Conast, que lhe contava histórias de viagens em terras exóticas como a Aquilônia e a fabulosa cidade de Hiperbórea, despertou em Conan o desejo pela aventura e o desejo por viajar. Conan não possuía uma religião em particular, mas seu deus é Crom. A primeira aparição de Conan ocorreu em Weird Tales, de dezembro de 1932, na história The Phoenix on the Sword, uma história rejeitada do rei Kull, que foi reescrita apresentando Conan. O personagem foi modelado a partir da criação anterior de Howard, o rei Kull. Belit, a rainha da Costa Negra. Belit nasceu na nação iboriana de Shem e era filha de um comerciante semita. Antes de se tornar adulta, Belit e seu irmão foram sequestrados por escravizadores estígios. Ela escapou e aprendeu as artes da navegação e do manuseio de espadas. Quando ela era uma jovem mulher, ela era uma habilidosa navegadora e uma excelente guerreira. Ela se tornou a comandante do navio pirata conhecido como Tigris, tripulado por corsários. Sua tripulação era leal a ela e a protegia. Com seu navio e sua tripulação, Belit atacou e saqueou muitos navios e cidades desde o sul de Kush até o norte de Zingara. Belit cresceu tão temida e respeitada que se tornou conhecida como a Rainha da Costa Negra. Belit foi originalmente criada em 1934 e sua primeira aparição ocorreu na revista Weird Tales, como a personagem titular na novela Rainha da Costa Negra. Em 1974, Belit estreou nos quadrinhos americanos com sua primeira aparição em Marvel Giant Size Conan número 1, escrito por Roy Thomas e ilustrado por Jill Kane. Kull, o Conquistador. Kull, o Conquistador, foi criado em uma história chamada The Shadow Kingdom, publicada em Weird Tales em agosto de 1929. Nascido na nação de Atlântides, Kull foi exilado por defender uma mulher condenada. Como um espadachim viajante, ele ganhou muitos seguidores e eventualmente se tornou o rei da Valúzia. Logo após se tornar rei, ele inadvertidamente libertou um poderoso ser sobrenatural chamado The Skull of Silence, ou a Caveira do Silêncio. Depois de derrotá-la, ele retorna a Valúzia, onde um emissário picto chamado Kanu informa a ele que sua corte tinha sido infiltrada por sinistros homens-serpentes. Juntos, eles derrotam os Homens-Serpente. Ao saquearem o templo dos Homens-Serpente, Kull e Kanu encontraram Thulsa-Doom, outro adversário dos Homens-Serpente, e eles o trazem de volta a Valúzia junto com eles. Contudo, Thulsa-Doom está secretamente planejando ganhar poderes supremos com a gema do olho da serpente, que agora pertence a Kull. Ele engana Kull, o que leva a um conflito entre Kull e Thulsa-Doom diante de toda a corte valuziana. Kull sai triunfante. Depois disso, Kull viaja com uma frota de navios para ajudar a nação de Demaskar na guerra contra o vizinho Rikos. Mas um de seus lordes, chamado Canube, trai Kull e ajuda Demaskar e usa a frota de Kull como um sacrifício para convocar forças demoníacas para derrotar Rikos. Kull sai vitorioso novamente quando o mago por trás do feitiço é morto. Kull passa por diversas outras aventuras, até que não se ouve mais falar dele em seus últimos anos. Há suspeitas de que Kull pode ser um ancestral de Conan, mas isso não é confirmado. Então era isso, um mini documentário falando sobre os bárbaros criados pelo escritor de fantasia Robert E. Howard. Espero que tenha gostado, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo!